Agora, nós veremos as diferenças entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Tem várias diferenças, se a gente olhar os dois capítulos juntos, sequências diferentes da criação, né? A primeira sequência, o nome exclusivo para a deidade é Deus, apareceu Elohim, né, todo o tempo. O primeiro versículo diz que no princípio Deus criou, Deus Elohim, para Bereshit, Bereshit para Elohim, Elohim. E esse nome de Deus aparece frequentemente, né? Em todo o capítulo 1, onde se refere a Deus Criador. Enquanto que no segundo capítulo, o nome de Deus usado é Yehovah Elohim, Yahvé Elohim. Então está traduzido como Senhor Deus em português, Senhor Deus. Mas eu já falei no primeiro encontro de Zoom, né? Onde aparecer Senhor com maiúscula S, nós devemos ler como Yahvé, porque originalmente em hebraico está escrito como Javé, né? Então, Ervá, Javé, Elohim. Tá? Esse nome aparece 18 vezes. Né? Aí então surge o quê? Justamente por causa dessa diferença, surgiu aquela teoria chamada teoria tão conhecida, teoria documental, né? Documental. Se existe vários nomes diferentes de Deus dentro de um livro, por exemplo, Gênesis ou todo o Pentateuco, certamente havia várias fontes diferentes, usando vários autores usando fontes diferentes. Então, Gênesis seria o produto de mistura de vários autores, não é? E um deles foi Astruach, né? Que ele começou a duvidar. Que será que então existem dois autores? Um autor que escreveu Gênesis 1, o outro Gênesis 2, né? Então, na primeira sequência, né, Deus criou primariamente pela fala. Quando Deus disse, acontecia, né? E a criação pelo comando da sua palavra. Mas na segunda parte, no capítulo 2, apresenta Deus como o quê? Um oleiro moldando corpo humano. Pela descrição antropomórfica, né? Como se Deus fosse um ser humano, oleiro, moldando o vaso, ou a forma do ser humano, verbo yatzar, né? Aí depois soprou o fôlego de vida, né? Então, uma descrição bem distinta um do outro, né? E na primeira sequência, ênfase está sobre cosmogonia, a criação do mundo, né? Enquanto que no capítulo 2, o foco parece ser sobre o homem, né? Então, primeiro, Deus cria o homem moldando, soprando, parece usando suas próprias mãos. E depois dá ordem para o Adão servir, a cuidar das criaturas, e também ordena Adão dar nomes, né? Nomes dos animais. E depois, então, como Deus não achou um auxiliador, né? Então ele cria a mulher do corpo do homem, né? Uma auxiliadora idônea, né? Como auxiliadora idônea. E também institui o casamento, né? Como deve ser o casamento sagrado, o casamento que Deus tem na sua mente para ser um casamento saudável, feliz, sagrado, não é isso?
Então, parece que o foco está no homem, né? No homem. Mas nós podemos entender assim, porque realmente Deus queria o quê? Mostrar dois lados da moeda, né? Dois lados da mesma moeda, da criação, né? Enquanto no capítulo 1, a criação foi mostrada de maneira cronológica, né? Cronológica, seguindo a ordem da criação, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Até sétimo dia. Enquanto que no capítulo 2 a gente vê uma criação descrita de maneira mais lógica e mais tópica. E realmente o foco do capítulo 2 seria a criação do homem. E também o que? A criação da família, né? Família. No capítulo 1, Deus mostra o que? O mundo cósmico, né? O versículo 1 diz o que? Deus criou os céus e a terra, o universo todo, tá? Claro que depois foca na Terra, né? Globo terrestre. Mas o ambiente circunstancial do capítulo 2 é o que? Um jardim do Éden, não é? Então, mais localizado. Deus descreve de maneira mais localizada, né? E também no capítulo 1, de maneira global e elevado, né? Enquanto que no capítulo 2 é descrito de maneira mais restrito, mais localizado, né? E no capítulo 1, como nós já vimos, usa o Elohim, Deus, né? E segundo capítulo usa o nome de Deus, Javé Elohim, né? Javé Elohim. Elohim mostra o que? Majestade de Deus, né? Nós vimos que o Elohim, na verdade, é um substantivo que está em forma plural e não singular, tá? Então, essa pluralidade se chama sintaticamente em hebraico pluralidade de majestade, pluralidade honorífica, tá? Então, mostrando que majestade de Deus, transcendência de Deus, Elohim, né? Enquanto que Javé, Elohim, indica um Deus mais próximo ao homem, mais íntimo, mais envolvido, não é? Eu sempre tive dúvida, porque realmente, será que era só essa diferença, o nome, ou será que teria alguma razão, né? Alguma razão de Deus ter usado nomes diferentes para capítulo 1, Elohim, capítulo 2, Javé Elohim. Aí eu descobri, né, na Bíblia de Genebra, na sua citação, explicando de maneira bem convincente, porque nós sabemos que Javé é o nome de Deus dado para o povo de Israel, não é? No Êxodo capítulo 3, quando Moisés perguntou para Deus qual seria seu nome para ensinar, para falar o povo de Israel. Aí Deus deu esse nome, eu sou o que sou, que seria o nome Jeová, o Javé, não é isso? Então Javé, assim, em primeira instância, se refere a Deus de Israel. E Elohim é Deus, o termo de Deus que maioria dos povos do Antigo Oriente Próximo conheciam, tá? Quando eles ouviam Elohim, tanto egípcios quanto assírios ou babilônios, eles entenderiam que se refere a um Deus, né? Porque a palavra El significa Deus, né? E Elohim é plural, na verdade plural é Eloá, tá?
Aqui nós vemos a razão por que Deus usou esse nome composto, né? Javé e Elohim, porque o Javé indicava para israelitas Deus de Israel, né? E essa descrição de Javé Elohim mostra que Deus Elohim, que criou os céus e a terra, Criador de todo o universo, seria o Javé, seu Deus, Deus de Israel. Não é? Assim nós vemos como é importante a gente olhar, ler o texto através dos olhos de primeiros leitores, que eram israelitas. Esta abordagem ajuda muito na interpretação do texto, de maneira muito mais precisa. Né? Agora, eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, será que Jardim do Éden é o santuário de Deus ou não? Não é? Mas hoje em dia, a maioria dos estudiosos concordam com essa ideia. Né? Quando Deus criou toda a criação e depois o Jardim do Éden era para Deus colocar Adão e Eva, homens, como sacerdotes de Deus, servindo no jardim. Né? E eu gostaria de mostrar alguns argumentos a favor dessa abordagem. Tá? Primeiro, nós podemos ver que no capítulo 3, versículo 24, diz assim, tá? Eu vou ler capítulo 3, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou, depois de expulsar Adão e Eva, 2 querubins, né, para proteger o jardim e também a árvore da vida. Né? E aqui especificamente fala o que? Querubins a oriente do jardim. Seria o lado leste do jardim, não é isso? A presença aqui de 2 querubins, na verdade, faz lembrar o quê? O propiciatório da arca. Eu vou ler aqui Êxodo 25, onde fala sobre a arca de Deus, né? Êxodo 25, versículo 18 a 22, tá? 17 a 22. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim na extremidade de uma parte, e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, que eu te darei, alivirei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então aqui Deus está dizendo que Deus vai falar justamente sobre propiciatório, né? Então o propiciatório ficava onde? A arca ficava no lugar dos santos, né? Lugar mais santíssimo. E lá dentro do lugar, o
presença de Deus estará no propiciatório. E a descrição é ter 2 querubins ao lado. Isso faz lembrar o quê? Justamente o Gênesis 3, 24, onde Deus colocou 2 querubins para proteger o jardim do Éden. Né? E também o fato de que os querubins estavam do lado direito, lado oriente, né? Lado leste, porque a entrada do templo também era pelo lado leste. E também uma outra a correspondência seria o trabalho de Adão, né? Para cultivar e guardar, aparece várias vezes quando os levitas trabalhavam como dentro do templo de Deus. Né? Cultivar e guardar, na verdade, como eu falei, é verbo avad e chamar. Verbo avad é servir. Então, servir e guardar. Tá? E para o trabalho dos levitas dentro do templo, o texto, os 2 verbos são justamente os mesmos. Tá bom? O quarto lugar, no capítulo 2, Gênesis 2, 12, fala sobre ouro de Havilá, né? Havilá, presença de ouro. E nós sabemos que praticamente todos os utensílios, todos os materiais do templo eram cobertos de ouro. Tá? E a principal razão é o quê? A principal razão é a presença de Deus dentro do jardim do Éden. Nós vemos no capítulo 3 Deus, né, andando, né, dentro do jardim para ter comunhão com Adão e Eva. Né? Então a presença de Deus é um fator muito forte da correspondência com tabernáculo e templo. Porque Deus mandou construir tabernáculo. Né? No livro de Êxodo, fala claramente a intenção de Deus de ter ordenado a Moisés para construir tabernáculo é para que Deus ficasse, né, com Israel, né, para ter a presença de Deus. Foi este o propósito de Deus. Né? E também uma outra semelhança é no centro do jardim do Éden havia o quê? 2 árvores, né? Árvores da vida. E lá dentro do templo havia o quê? Menorá, chamado candelabro, né? Que é aquele que tem 7 ramos, tipo, certo? Moldado como uma árvore, né? Então, com galhos, símbolos de vida, dando a luz aos 12 pães, que representa a provisão de Deus para Israel, mas simbolizando o quê? Como árvore da vida. Né? E também tinha o quê? A árvore de conhecimento do bem e mal. Né? E isso é representado como a lei de Deus. Porque o que diz? Diz para fazer isso, não fazer outro. Então simboliza a lei. Deus disse para o Adão e Eva: vocês podem comer todos os frutos das árvores que estão dentro do jardim, mas vocês não devem comer o fruto do bem e mal, árvore do bem e mal. No dia que vocês comerem, certamente morrerias. Né? A proibição, lei representando. E dentro da arca tinha o quê? Né? 2 tábuas de pedra, representando o escrito que 10 mandamentos, representando a lei de Deus. Né? Mais uma semelhança, né? Nós vemos entre o jardim do Éden e também com o templo de Deus. Agora, um dos teólogos atuais bem conhecidos, o nome dele John Walton. Certamente acho que a maioria de vocês devem ter ouvido. Ele escreveu vários livros e comentários, né? E ele explica assim:
Para o povo do mundo do Antigo Oriente Próximo, o descanso de divindade acontece num templo. E o templo em si é visto como um lugar do descanso divino. Esse descanso não é simplesmente um desengajamento do mundo em que foi completado, né? Mas um envolvimento contínuo com suas operações normais, né? O que John Walton está querendo dizer? Ele está lembrando que depois de criação obra de criação de 6 dias, Deus descansou no 7º dia, né? E isso vem do padrão da cosmogonia de povos do Antigo Oriente Próximo, né? Onde seu Deus, depois de criar por 6 dias, descansava no seu templo, como para desfrutar a toda a criação, né? Então, o fato de Deus ter criado 6 dias e ter descansado no Jardim do Éden, isso poderia haver como semelhança com o templo, né, que outros deuses usavam para descansar, né? E uma outra abordagem o argumento que o John Walton defende é no Gênesis 3:8, quando Deus andava para cá, para lá, né? 3:8, não é? Deixa eu ler aqui. Quando ouviram a voz do Javé Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Javé Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui descreve o Javé Deus andando para cá, para lá. E realmente, né, usa o verbo hebraico no grau hitpael, onde descreve esse movimento de para cá, né, e para cá, mostrando sua presença, né? Então isso enfatiza a presença de Deus no jardim, né? Como acontece dentro do tabernáculo ou no templo, né? No lugar santo dos santos. Agora, um outro teólogo muito conhecido, G.K. Billy, inclusive ele escreveu um livro muito conhecido, né? Que uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, né? Acho que a maioria de vocês devem conhecer, né? E ele, no livro chamado The Temple and the Church Mission, então, o templo e a missão da igreja, ele compara a criação com construção do templo, né? Então, eu vou citar aqui no Gênesis 1:31, né? Diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, né? Houve tarde de manhã, o 6º dia. Enquanto no Êxodo 39:43 diz que viu, pois Moisés, toda a obra. Eis que tinham feito, segundo Javé havia ordenado, assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Os dois textos, né, usaram o verbo viu e depois tudo quanto fizera. No Gênesis 2:1 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército. No Êxodo 39:32 diz assim: se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. Gênesis 2:2 e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Êxodo 40:33 levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então, Billy está defendendo que a linguagem que Deus usou para a criação
está repetindo, né? Sendo repetida na criação, na construção do tabernáculo, né? Então, os 7 mandamentos, né, que Deus usou para a criação, Deus também usou para a construção do tabernáculo, né? Deus disse, o Javé disse, né? Então, isso mais uma abordagem a favor, né, dessa ideia, né? A semelhança da criação com o tabernáculo, né? E também nós podemos ver a respeito do descanso, que na verdade eu já citei sobre isso, né? Então, como falei, como Javé descansou no 7º dia da criação, né? O templo de Deus foi desenhado a ser um lugar de descanso para Deus, não é? No Salmo 132, versículo 14, diz assim: Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Né? Também, quando o Davi concebeu a ideia de construir o templo de Deus, né, ele só teve essa ideia, se a gente olhar no 2 Samuel 7, quando ele conseguiu ter descanso dos seus inimigos, né? Então ele toma a decisão de construir o templo, né? Então, depois que Javé ter dado descanso para Davi, então Davi tem essa ideia de construir o templo, né, que está ligado com o descanso. E também isso aconteceu com Salomão também, né? No livro de Reis, 1 Reis 5, 4 a 5, Salomão decidiu construir o templo quando refletiu no fato que Javé ele tem dado descanso para Salomão de todos os lados, tá, né? Na verdade, esse pensamento de Salomão repete o pensamento de seu pai Davi, né? E nessa construção do texto nós podemos ver, possivelmente o autor esteja intencionalmente esteja ligando o descanso com o templo de Deus, né? Então, cada evento conta como Deus trouxe um ambiente em que ele pode descansar. Esta conexão do descanso e construção do templo reflete uma relação íntima da construção do templo e completo descanso soberano de Deus, né?